Se você, em uma prova do Enem, fosse questionado acerca da relação entre a obra de Hesíodo, Teogonia, Zeus e a Justiça, qual alternativa você marcaria? Na nossa última videoaula, no canal YouTube Gera Mais Saber Filosofia, abordamos a obra de Hesíodo, Teogonia. Theos, em grego, deuses. Gonos, gonia, casamento, casamento entre os deuses. Hoje daremos prosseguimento, uma vez que, na aula anterior, abordamos a primeira fase da obra. Essa fase, fazendo apenas uma retrospectiva, ela versou sobre a questão das musas, quando então Hesíodo estaria apacentando as suas ovelhas, os seus rebanhos no Monte Érico, quando então foi visitado e interpelado pelas musas. É de bom tom ressaltar que as musas, naquela época, não possuíam o caráter de musa que nós percebemos hoje em nosso contexto cultural. As musas possuíam um caráter mitológico, teológico e ontológico. Hoje, então, após as musas terem se manifestado a Hesíodo e terem feito a problemática da questão da memória, aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que será, então adentraremos propriamente no termo sobre a soberania dos deuses ou mito de soberania. A Teogonia de Hesíodo significa, vamos dizer assim, aquele som, aquele canto que Hesíodo emite. Então, Hesíodo significa a pessoa que emite o canto, num primeiro momento. Teogonia, eu já disse, vale a pena relembrar, Theos, deuses, gonos, casamento entre os deuses. Então vejam que estamos num contexto religioso, no primeiro momento. Ele foi visitado pelas musas, houve uma epifania, fania, esse sufixo fania, vem do pharenos, do grego, aquilo que é visível, aquilo que se apresenta, que se mostra. As deusas, então, são aquelas potestades, aqueles poderes ricas do canto. E depois, então, Hesíodo, após ter tido contato com essa revelação, passou a ter uma visão privilegiada, capaz de compreender a ordem cósmica. E ao compreender a ordem cósmica, então, Hesíodo, o poeta grego, o intelectual grego, começa então a discorrer acerca da hierarquia dos deuses. Então, a segunda parte mostra como Zeus, deus dos deuses, através de diversas lutas e diversos combates, conseguiu se auto-titular como o verdadeiro deus do Olimpo. Através desses conflitos, Zeus passou por diversas batalhas, através de lutas de sucessões de vários deuses, de várias linhagens divinas. Os deuses são as apresentações, são as aparências do mundo, aparências essas fundamentais, e que, portanto, os deuses, então, no mundo, se mostram através de imagens. Então é de bom tom ressaltar aqui também que os deuses da Grécia Antiga, eles eram manifestações das coisas fundamentais do mundo, ou seja, os grandes temas eternos, os grandes temas clássicos, os quais nós, no cotidiano, enfrentamos, os gregos também enfrentavam. Só que eles, como não possuíam ainda a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, o direito, a economia, a sociologia, eles atribuíam isso, então, a uma potestade, a uma divindade, a um poder sobrenatural. Desse modo, Urano, deus do céu, vai ser o primeiro deus que vai casar-se com a Gaia, a Terra. Então,
há um primeiro casamento, há uma primeira agonia entre Urano, o céu, e Gaia. E Urano, no afã de ter um coito excessivo com Gaia, Gaia produziu o aço, porque Gaia é a terra. Desse aço foi forjada uma foice. E Gaia propôs aos filhos qual deles teriam a coragem de castrar o próprio pai. E Cronos, o filho mais novo, o caçula, teve essa coragem, castrou Urano e jogou a genitália do pai no mar. A genitália, ao cair no mar, provocou uma espuma, e dessa espuma, com a água salgada do mar, criou-se Afrodite. Cronos, então, passou a ser Deus. Contudo, Cronos, em grego, quer dizer tempo, por exemplo, cronômetro. E Deus devorava os seus próprios filhos. E por que Zeus devorava os seus próprios filhos? Porque o tempo nos consome, o tempo nos devora. Quando acordamos pela manhã, dizemos mais um dia, mas também pode ter o significado de menos um dia. Cronos, então, vai casar com Reia e, ao engolir os seus filhos, Reia terá um plano para que Cronos seja morto. Então, neste momento, aparecerá a figura de Zeus, o deus dos deuses, que será filho de Cronos e Reia. Então, vejam bem, Zeus passa a ser o novo deus dentro da hierarquia da linhagem de sucessão das potestades do poder divino. Vale aqui ressaltar mais uma vez que as musas possuíam o poder, não é, de desvelar aquilo que estava encoberto. Então vocês podem estar perguntando, mas de onde Hesíodo tirou isso tudo? Através da inspiração das musas. As musas inspiraram Hesíodo. E as musas o deixaram entusiasmado. Entusiasmado do grego quer dizer repleto, cheio de divindades, cheio de deuses. Então Hesíodo considera as musas não mero adorno literário, mas sim algo de profundo, de caráter mitológico, de caráter divino e de caráter ontológico, daquilo que necessariamente é e não pode deixar de ser. Pois bem, então tudo vai se consolidar na afirmação da supremacia da autoridade de Zeus. Num primeiro momento, o verbo kainos, que vai dizer a palavra caos, quer dizer abrir a boca, abrir o bico. Caos, neste primeiro momento, não significa desordem, porque é dessa abertura que surgirá a terra. Depois que Zeus confrontar com os titãs e com Tifeu, o dragão sem cabeça, é que os titãs representarão o caos, a desordem, a confusão, a bagunça. Zeus, então, ao conseguir vencer mais essas batalhas, ele passa a ser, então, o Deus supremo do Monte Olimpo. E ali, então, nós teremos várias deusas e vários deuses, conforme se sabe, dentro da mitologia grega. E por último, então, eu quero fazer agora esse questionamento acerca da pergunta que eu fiz no início da nossa aula. A pergunta que eu coloquei foi a seguinte: vocês se deparassem em uma prova do Enem com a obra Teogonia, Zeus, casamento entre os deuses e justiça, qual alternativa você marcaria? Então vejam essa questão que caiu num concurso de professor de filosofia no estado de Minas Gerais em 2012. Do mito, Hesíodo diz: tira o ensinamento que dirige mais especialmente ao seu irmão Perseu, um pobre tipo, mas que vale também para os grandes da terra, para aqueles cuja função é regulamentar as questões, as querelas. Querelas são demandas judiciais, poderíamos dizer hoje. A arbitragem para os reis, Hesíodo resume este ensinamento na seguinte fórmula:
escuta a justiça, dique ou temes. Não deixes aumentar a desmedida, a híbris. Por que Exildo está falando isso para o seu irmão? Porque seu irmão queria, no espólio, furtar de Exildo, subtrair de Exildo, ter um maior quinhão na parte hereditária. Então, qual que seria a alternativa correta? Então, vejam, esse foi o enunciado da questão. Exildo resume este ensinamento na seguinte fórmula: escuta a justiça, dique, e não deixes aumentar a desmedida, a híbris. Híbris é a desmedida. Ou seja, ele está falando isso para Perseu, seu irmão. Essa frase foi tirada da obra Jean-Pierre Vernant, O Pensamento entre os Gregos, editora Ediusp, 1973. A passagem acima, o autor Jean-Pierre Vernant vê no mito uma clara relação com a letra A metafísica, meta, além, physis, aquilo que está além do mundo físico. Na passagem acima, Vernant vê no mito uma clara relação com a religião, letra B, uma clara relação com a ciência, letra C, uma clara relação com a política, letra D, e uma clara relação com a ética, letra E. Qual dessas alternativas vocês marcariam? Vejam que nós estamos num contexto teológico, num contexto de deuses, onde Zeus firma a sua soberania e cria a hierarquia. Zeus, então, casa-se com Mnemosine e passa a ser um deus de boa memória. Deus casa com Temis e passa a ser um deus de boa memória e justo. E depois Deus casa com a deusa da inteligência e Deus passa a ter os atributos de inteligente, justo e de boa memória, consegue estabelecer o equilíbrio universal e criar a hierarquia. Vejam, portanto, que toda essa mitologia grega, ela nos mostra de forma detalhada, sistemática, o porquê da questão da justiça, da desmedida ou híbris, da hierarquia entre os órgãos do poder executivo, legislativo e judiciário, e, finalmente, a questão da justiça. Então, a resposta para quem está nos assistindo será a questão da política, letra C. Tenho absoluta certeza que muita gente estava pensando que estaria relacionado com a questão da religião, porque nós estamos em um contexto teológico. Mas não, os gregos conservavam muito a questão da polis, da política, da cidade-estado. Diante de todo o exposto, então, peço a vocês que, se tiverem gostado da nossa exposição, do nosso problema trazido hoje à baila, trazido à colação, se inscrevam em nosso canal do YouTube, Gera Mais Saber Filosofia, e deixem um like. Nos comentários podem deixar questões, perguntas, para que eu possa colaborar, contribuir com o aprendizado de vocês nessa tarefa árdua que é o Enem. Muito obrigado, deixo a vocês o meu forte abraço.